Saudações vascaínas! O Vasco colocou nas suas redes sociais a descrição dos 5 primeiros jogos e aproveitei para fazer uma enquete sobre quantos pontos o Vasco faria nesses 5 primeiros jogos. Então, coloquei aí para vocês as 5 primeiras rodadas do campeonato passado. Então, ano passado, como tem sido todo ano, a gente sempre larga atrás, perde um monte e depois tem que fazer aquele campeonato de recuperação. Então, ano passado nós perdemos 4-1 para o Atlético, depois perdemos para o Atlético Mineiro, empatamos com o Corinthians, perdemos para o Santos e empatamos para o Avaí nas 5 primeiras rodadas. Então, observem aí que nas 5 primeiras rodadas de 2019 nós somamos 2 pontos só, então foi desesperador. Eu coloquei até a 8ª, porque a gente só foi conseguir a primeira vitória na 8ª rodada, então foi um ano para esquecer, mas eu acredito que esse ano vai ser diferente. Então, aqui está a imagem que o Vasco publicou com as 5 primeiras rodadas. Então, antes da gente ver como é que ficou o resultado, vamos conhecer cada time que a gente vai enfrentar, dar uma relembrada como é que está a situação de cada um. Começando com o Palmeiras, olha só, sempre eu venho no site O Gol. O Palmeiras, site O Gol é excelente. Palmeiras que está disputando, até esse momento, disputou a Libertadores e o Paulista. Na Libertadores venceu os 2 jogos, fez 5 gols e levou 1. E no Paulista, de 11 jogos, ele venceu 5, empatou 4. E ontem, contra o Corinthians, teve a sua 2ª derrota. Então vamos dar uma olhada. Aqui está o elenco do Palmeiras, acho que todo mundo conhece. Acho que aqui para baixo não vai ter nada de interessante para a gente não. Vamos então dar uma olhada nesses jogos. O que esses jogos falam para a gente? Então, vamos lá. Ele também fez 2 amistosos. 22 gols marcados, 7 gols sofridos. Aqui estão os jogos. Vamos começar pelos amistosos. Então, o Palmeiras fez amistosos contra o Atlético Nacional e o New York City. E já começou o Paulistão muito bem. Ganhou de 4-0, empatou com o São Paulo, outro 4-0 em cima do Oeste. Perdeu para o Red Bull Bragantino e depois venceu a Ponte Preta. Então, o Palmeiras tem 2 derrotas, um para o Red Bull Bragantino e outra para o Corinthians ontem. Continuando aqui, acho que agora já chega os da Libertadores. O Palmeiras venceu o Mirassol 3-1. Ganhou do Guarani já pela Libertadores 1-0. Não, na verdade esse é o Guarani de São Paulo. Na Libertadores, empatou com o Santos antes da estreia na Libertadores. Eu lembro que poupou alguns jogadores. E tá lá, venceu 2-0 o Tigre, fora de casa. Nesse intervalo entre os jogos da Libertadores, empatou com a Ferroviária. Também lembro que foi um time misto. E venceu o Guarani em casa por 3-1. Antes da parada, empatou com a Inter de Limeira e perdeu para o Corinthians ontem. Então, assim, se vocês observarem, todos os jogos o Palmeiras venceu. Um ou outro empata e só foi perder para os times da Série A, Corinthians e Red Bull Bragantino. Além de ter empatado com Santos e São Paulo. Então, para times da Série A, não perdeu ainda. Palmeiras que eu acho que nesse início é o time mais forte.
Vamos dar uma olhada como é que tá a artilharia desse pessoal. Se eu não me engano, é o Luiz Gustavo e o William, que são os artilheiros. Vamos ver. Aqui eles mostram separados. Então vamos, jogadores. O artilheiro do Paulista é o William, jogadorzaço. Então ele tá com 6 gols, é o segundo artilheiro do Paulistão. E o jogador que tem mais assistência é o Marcos Rocha também, muito bom jogador. O William também deu uma assistência. Vamos lá na Libertadores. Na Libertadores o artilheiro é o Luiz Adriano. E quem deu mais assistência foi o Rony. Rony que está com efeito suspensivo. Vamos ver se até o jogo do Vasco ele vai jogar ou não. Mas Rony hoje... Então vamos lá procurar o Sport. Opa. Sport Recife, o gol. O Sport eu já adianto que ele está em crise. Esse dentro de casa em São Januário é obrigação do Vasco vencer, sinceramente. Olha a situação do Sport. Ele já foi eliminado na Copa do Brasil, então jogou uma vez, já saiu. Olha isso, em 18 jogos o Sport venceu só 4. Olha que, nossa gente, se o Vasco conseguir perder pro Sport em São Januário, eu vou te falar um negócio. E olha os campeonatos que ele vem disputando. Copa Nordeste e o Pernambucano. Então, vamos dar uma olhada nos jogos do Sport, mas é uma vergonha, né? Eu acredito que pelo que o Ramon vem demonstrando, a gente deve ganhar fácil. Então, aqui já são os jogos. Vamos lá ver qual time que o Sport foi eliminado da Copa do Brasil. Então começou a temporada num clássico contra o Náutico. Empatou de novo contra o Vitória. Ganhou do CSA e ganhou do Central. Depois empatou com o Vitória e empatou com o Retrô. Até aqui uma campanha irregular, não chega a ser ruim. Agora é que o bicho começa a pegar pro Sport. Então vamos lá. Empatou com o Imperatriz, empatou com o Decisão e perdeu pro Brusque pela Copa do Brasil. Então aqui começou a crise do Sport. Já foi eliminado pelo Brusque por 2-1 na Copa do Brasil. Só que o Sport já perdeu milhões, gente. Ele não conseguia avançar uma fase, o que poderia ter acontecido com o Vasco também, né? Que graças ao Cano passou. Se não fosse pelo Cano, a gente estava na mesma do Sport. Depois, aí é só ladeira abaixo. Perdeu para o Náutico, empatou com o América de Natal, perdeu para o Salgueiro, ganhou do Afogados, mas grande coisa. Empatou com Petrolina, venceu o Santa Cruz e agora só derrota. Ó. Perdeu para o Ceará, perdeu para o Santa Cruz e ontem empatou com Confiança. Eu assisti o jogo, gente, medíocre, assim, é nível time do Abel, sinceramente. O terceiro adversário do Vasco, deixa eu me lembrar aqui. O terceiro adversário do Vasco é o São Paulo. Vamos ver como é que está a situação do São Paulo. São Paulo que disputa igual o Palmeiras, a Libertadores e o Paulista. Na Libertadores venceu uma e perdeu outra. E no Paulista tem uma situação parecida com a do Palmeiras. Então vamos lá nos jogos. Como é que foi esses jogos do São Paulo? Esse site do Gol, ele é espetacular, viu, gente? Sempre que você tiver dúvida em qualquer coisa, pode recorrer ao site. Então São Paulo ganhou do Água Santa,
empatou com o Palmeiras, ganhou do Ferroviário, empatou com o Grêmio Horizontino e perdeu pro Santo André. Perdeu pro Santo André. Sempre que um time perde para um time que não é da Série A, a gente já fica meio desconfiado. Então, continuando. Empatou o Corinthians, goleou o Oeste, venceu a Ponte. Perdeu pro Binacional. Gente, o time peruano, lá no Peru, fora de casa, né? Mas era o Binacional, tinha que ter vencido. Perdeu pro Botafogo e venceu 3-0 a LDU. Venceu o Santos e joga hoje contra o Red Bull Bragantino. Eu não mostrei as estatísticas do Sport, né? Mas eu acredito que seja o Hernani o artilheiro do Sport nessas competições todas. Vamos dar uma olhada aqui no São Paulo. No Paulistão, o artilheiro é o Daniel Alves, 4 gols, é o 7º artilheiro da competição. E quem tem mais assistência é o Pablo. Pablo tem 2 assistências e 3 gols. Ele participou de 5 gols, então 2 assistências e 2 gols. Já na Libertadores, o artilheiro é o Igor Gomes. E quem deu mais assistência, o Vitor Bueno, com o Reinaldo participando em 2 gols. Então ele deve ter feito 1 gol e 1 assistência lá, sendo que 1 foi de pênalti. Então esse é o São Paulo. Até agora, Palmeiras e São Paulo, difícil. Para mim, o único assim que eu acho que é garantido é o Sport. Se o Vasco não ganhar do Sport, eu já desanimo de novo, viu? Então vamos lá pro Ceará, que é o 4º time que o Vasco vai enfrentar. Ceará, olha a diferença do Ceará pro Sport. O Ceará passou na Copa do Brasil e joga a Copa Nordeste. Só o estadual que é diferente. Mas olha aqui. Enquanto o Sport venceu 4 jogos, o Ceará já venceu 10. Então, assim, já dá pra ver a diferença. Então, o Sport sinceramente, é obrigação. Pelo jogo que eu vi ontem, se o Vasco não ganhar, pode parar, viu? E a gente já passou muita raiva, né, com o Vasco. Desculpa. Perdendo jogos em São Januário contra equipes fraquíssimas. Minha esperança está no Ramon. Acredito que o Ramon não vai deixar a gente na mão, não. Então vamos lá. Ceará começou mal. 3 empates aí contra Frei Paulistano, Ferroviário e Fortaleza. Depois venceu o Pacajus, empatou com o ABC, eliminou o Bragantino da Paraíba, da Copa do Brasil, empatou com o Ceará, empatou com o Bahia e eliminou o Oeste nos pênaltis. Então, assim, também não tá lá essas coisas, não. E eu acredito que o Vasco vai vencer o Ceará. E assim, não é aquela coisa, nossa, só porque é time do Nordeste acha que vai vencer e o time de São Paulo fica aí com medo. Não. São as competições que eles estão disputando que a gente vê que ele tá passando sufoco. Então venceu o Caucaia, empatou com o Botafogo da Paraíba, empatou com o Guarani de Sobral, goleou o River e ganhou do Atlético Cearense. Aí já está numa sequência de vitórias. Venceu o Vitória e o Sport. Então esse é o Ceará. Para mim o Vasco vence, viu? Sem medo de ser feliz. De novo, não olhei as estatísticas do Ceará. Já vou começar aqui com as estatísticas do Grêmio antes que eu esqueça.
Então vamos lá, artilheiro é o Diego Souza com 5 gols. E mais assistência, o Darlan. Isso no Gaúcho. Na Libertadores, Vitor Ferraz e Diego Souza. Vitor Ferraz com 1 gol e Diego Souza com 1 assistência. Então, esse ano o Grêmio disputa o Gaúcho, já disputou a Recopa Gaúcha e a Libertadores. Vamos dar uma olhada nos jogos. O Grêmio começa o ano vencendo a Recopa Gaúcha nos pênaltis. Então venceu o Pelotas. Depois já perde pro Caxias. Tem uma sequência de vitórias aí em cima do Brasil de Pelotas, São José, Esportivos, perde pro Aimoré e ganha do Grêmio. Perdeu pro Aimoré, hein? Venceu o Inter, na verdade. Deixa eu descer aqui. Então vamos lá. Perdeu pro Caxias, venceu do Juventude. Na estreia da Libertadores, venceu fora de casa o América de Cali. Depois mais uma vitória sobre o Pelotas. E teve aquele Grenal cheio de expulsão. O grupo do Grêmio não é fácil não, viu? Então empatou com o Inter. E depois venceu o Grêmio de São Luís. E ontem venceu o Internacional 1-0. Ontem eu não assisti o jogo, estava assistindo o jogo do Palmeiras, mas nos comentários que eu vi parece que não foi um jogo tão